O olhar é sempre específico, em qualquer instante, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Mas é sempre específico de quem está observando ou de quem está registrando. Portanto, é um olhar conduzido, é um olhar que resulta do background de quem está olhando, que resulta do repertório de quem está olhando. Então, de ter qualquer tema que seja, ele é sempre objeto de diferentes olhares, e de diferentes registros, e de diferentes interpretações. Sempre. A fotografia, desde o seu início, ela sempre, desde a invenção, ela é uma representação produzida segundo o olhar do fotógrafo e utilizando determinada técnica fotográfica daquele momento, mas sempre a partir de um sistema de representação visual, que nasce com a câmera obscura, que é a máquina fotográfica. Então isso significa que a imagem é sempre um fragmento daquilo que foi visto por alguém. E esse fragmento não pode ser tomado como a expressão de toda uma realidade. É um fragmento. A fotografia é, por natureza, fragmentária. Então, a especificidade primeira, matriz da fotografia é isso, quer dizer, é ser um fragmento, é resultado de um determinado olhar e é produzido por um sistema de representação visual, né, que é um meio um meio fantástico de representar o chamado real, né, segundo as leis da perspectiva renascentista. Então isso atravessou os séculos e esse fragmento ele resulta de tudo isso e continua sendo. A questão toda é como que essa imagem é usada, utilizada, manipulada depois. Mas o sistema matriz resulta desse sistema de representação visual, né, segundo essas características. Então, a verdade é que o documento é verdade. Essa não é uma verdade, essa é uma ficção. Porque a fotografia, antes de ser documento, ela é uma representação. E essa é a questão, que se perde de vista. Bom, os problemas que resultam disso dizem respeito à manipulação das massas, né? Você tem determinado foto que representa alguma coisa, ou uma situação, um conflito social, ou um conflito armado. Essa imagem só por si, ela diz alguma coisa, ela diz, não, a imagem não diz, a imagem representa alguma coisa, mas ela te transmite alguma coisa que você vai buscar no teu repertório uma interpretação, que não é a do seu vizinho nem a do outro. Mas no momento que essa imagem, por exemplo, é utilizada na mídia, com textos que acompanham essa imagem, com títulos, com legendas, com contextualizações próximas da realidade ou afastadas da realidade, de uma maneira ou de outra você está trabalhando com diferentes formas de ficção. Ah, bom, mas na verdade a fotografia é ficção? A fotografia tem componentes ficcionais, sim. Né? O trajeto da fotografia é muito longo, entre a produção e a recepção. Entre a cabeça daquele que fez o registro, que produziu a imagem, e a cabeça daquele que está recebendo essa imagem. Compreendendo segundo as imagens mentais, né? Segundo o repertório. Portanto, é um caminho extenso
da ficção entre a produção e a recepção. O John Berger, que diz uma frase certeira e curta, e entre a tomada da foto e a observação dessa foto existe um abismo. Desde o momento da invenção da fotografia, ao longo de todas as décadas do século, das décadas seguintes do século XIX, 1940 em diante, e ao longo de boa parte do século XX, a ideia do documento fotográfico ser um documento da verdade, de ser verdadeiro, ela sempre predominou. Essa mentalidade sempre predominou. Então, essa discussão, na própria história da fotografia, você vê que ela não aparece no que nós estamos falando agora. Você está sempre vendo a apresentação de imagens de diferentes gêneros e categorias ao longo da história, mas muito mais apreciados do ponto de vista estético do que enquanto representações sociais. Do que enquanto questionamento. Né? E questionamentos. Então, então repete, não, essa foto serve como denúncia, etc. O que é fato que serve como denúncia. Agora, ela pode servir de denúncia para um lado ou para o outro. E essa que é a magia da fotografia, é que você, por mais que cerque a imagem, você tem que ter muita documentação em volta, muito depoimento, muito testemunho, para que você entenda o que não aparece na imagem. Ou, enfim, você entenda o que aparece na imagem em função de um determinado interesse. Você percebe? Nós estamos falando sempre do visível e do invisível. Estamos falando do aparente e do oculto. Os significados estão no oculto da imagem, aquilo que está sendo representado. Mas sempre existem questões, como mencionei, de conflitos, de questões que tratam de vida e de morte e de sociedade. Sempre existem modos de ver, e interesses e ideologias. Né? Então, aquele foco, a fotografia é usada para mostrar que a denúncia sobre alguma coisa, na verdade, ela é uma fabricação, né? Junto com os textos que acompanham, para te induzir a pensar outra coisa. Né? Isso significa que uma espécie de uma homogeneização do olhar por parte dos receptores, dos leitores, dos espectadores. Né? De modo que você, uma grande massa, não questiona mais. Né? Olha, vira as páginas do jornal, fala, puxa, tal, na revista e vira, tal. Não para questionar. Ou, quer dizer, existe uma arquitetura dessas imagens, uma montagem. Né? Por mais rápida, por essa insinuação que ocorre de fora para dentro, essa provocação dentro do fotógrafo, tudo isso é equacionado em questão de segundos. O que a gente fala aqui didaticamente, expondo essa questão toda ao longo de horas e de livros e de muita discussão, são questões que são resolvidas em segundos. Desde o momento em que um fotógrafo enquadra determinado tema. Já começa aí um tipo de escolha. Aí você pode entender isso como manipulação e tal. É que o termo manipulação ficou estragado e tanto foi usado para tudo. Mas, de qualquer maneira, existe um interesse de mostrar que é exatamente o foco sobre alguma coisa. Mas o resto permanece na penumbra, ou invisível. Bem, tem algum trecho de um dos meus livros que fala que fotografia é memória e com ela se confunde. Isso vale para todo tipo de fotografia e para todo tipo de situação. Quer dizer, é uma maneira, é uma forma de você, apesar de todas as
construções, não é? Você tem ali um registro que te refere a algo que se passou, que aconteceu no passado. Então, não tendo o outro e você tendo esse registro visual, ele para você é de uma utilidade enorme. Não é? Para o pesquisador uma possibilidade única de recuperação de informações. Né? Constantemente eu estou analisando fotografias e acabo descobrindo cenas, mesmo que contemporâneas, mas acabo descobrindo algum elemento de identificação, como o nome de uma rua, né? O vestuário que está se usando, a moda, o ano que aqueles automóveis estão percorrendo no fundo da foto. E começo a perceber que aquilo é alguma coisa dos anos 50, ou dos anos 60, ou dos anos 80. Ou então é alguma coisa que você desconhece completamente, que você sabe que é antigo. Quanto antigo? Quer dizer, essas possibilidades de determinar espaços e tempos dão à fotografia um valor incalculável de recuperação, de preservação e recuperação da memória e da história. E é claro que uma imagem te transmite alguns dados, algumas informações, te leva a ter ideias, mas mais imagens daquele mesmo fato ou daquele mesmo cenário te levam a você reconstituir, através de imagens, o cenário e o modo de ser de uma época, o espírito de uma época. Né? Você acoplando essas imagens a leituras, a textos, a periódicos de época, né? Você começa a trazer elementos para alimentar essa imagem de informações, de modo que elas começam a ficar cada vez mais claras. Qual é a memória que vai ficar das imagens que foram gravadas pelo telefone? Nenhuma. Isso vai se perder. Os telefones são roubados, as pessoas não têm backup disso, nem pensaram por que ter backup. Um dia o telefone entope de trava e não acontece mais nada. E essa memória vai ser perdida. Puxa, mas isso é absurdo o que o cara está falando. Não, não é absurdo. É isso mesmo, a própria tecnologia te leva a matar a memória. Essa é a questão, né? Que liga a imagem hoje a essa memória que é produzida diariamente por todas as pessoas do mundo. Todo mundo tem um telefone, todo mundo está produzindo a sua memória. Se de um lado é muito interessante como fenômeno sociológico, porque não havia jamais uma possibilidade no Oeste, de indivíduo ter, às vezes uma família não tinha uma ou duas fotografias. A pessoa, mas deixa eu ver a tua fotografia de criança, eu não tenho. Ou quando você era moço, não tenho. Então tem uma que não diz nada. Né? Hoje você tem milhares. Cada família tem milhares de fotos, que todos da família fotografam. Agora, o que é que vai resultar disso? Essas fotos vão ser copiadas em algum lugar que vai manter, vão ser guardados cartões de memória para ter as imagens lá. E se as tecnologias mudarem, o cartão de memória virar uma porcaria e for transformado só num alfinete que contém essas memórias todas? E não será mais possível ler esses cartões. Ou então, se eles forem desmagnetizados. Fotografias do século XIX existem até hoje, mais ou menos bem conservadas, mantidas em álbuns, nos arquivos fotográficos de museus, bibliotecas, de empresas, né? Em álbuns fotográficos de famílias, de algumas famílias,
Se esses álbuns já não foram jogados fora, alguém ainda tem. Então, para mostrar para vocês que essa fotografia sobre o papel, por incrível que pareça, ela persiste há 150 anos. Quantos anos que essas memórias gravadas do indivíduo com a namorada ou naquele aniversário de família, etc., elas vão sobreviver. Quanto tempo? 5 anos, 10 anos? 15 anos? Qual foi a representação do negro na iconografia brasileira? Né? Primeiro, quem que fez, quem que produziu essas imagens? Você vai ver que, em geral, fotógrafos estrangeiros. Ou que, se nacionais, que haviam absorvido essa mentalidade de fotografar o negro como um ser exótico, como de tornar ele um objeto diante da câmera, como se fosse uma coisa. Então, essas imagens ideológicas, né, elas fizeram a imagem muito forte do Brasil no século XIX. Imagem essa que atravessou o século XX todo também. Existem as imagens que você, de alguma coisa que não é conhecida, absolutamente desconhecida, eu estou falando coisa, não estou falando gente agora, e que ela pode oferecer um modo de percepção generalizado de pessoas muito interessadas naquilo. O que é isso? Outros não vão se interessar por nada. Mas quando existem também as imagens de algo que existe uma expectativa em torno dela. Então, qual é a expectativa da imagem do negro? Ou a expectativa de Brasil? Eram fotografias que repetem estereótipos que calcam em cima de ideias já pré-estabelecidas e repetem esse modo de ver que acaba sendo uma forma de identificação e de interpretação. Ah, bom, o Brasil é assim. Né? Uhum. Então, você vê que danos que podem ser provocados. Existem outras formas de esses registros, né? Um indivíduo no trabalho, com a roupa dele de trabalhador do campo, outro homem da cidade e tal. Quem fez um trabalho assim foi aquele fotógrafo alemão, Sander, né? Fotografando a sociedade alemã nos anos 30 e depois ele acabou sofrendo com a chegada do nazismo. Mas que ele mostrava o açougueiro, né, o homem do cartório, né, essas figuras. Né? E é gozado que a gente olha para essas imagens e não, você já está induzido que aquele lá é um açougueiro, o outro é o homem do cartório, o outro é o policial, etc. Em parte pelas imagens, em parte porque também elas estão identificadas. Quando você fala de história ou de qualquer outro tema, você tem que ter informações que são dadas pela linguagem e não pela imagem, e não apenas pela imagem, e vice-versa. Você tem que ter uma fusão, como acontece com a própria fotografia de imprensa ou o fotojornalismo. Quer dizer, as imagens começam a fazer sentido no momento em que são identificadas, corretamente identificadas, que estejam se referindo a alguma coisa que de fato aconteceu, você pode comprovar que aquilo aconteceu, né, por testemunhos e por informações imediatas, escritas do que está se passando, a notícia, por assim dizer, e assim por diante. É com essa coleção de informações, né, que você pode recuperar esse tempo e fazer com que a imagem, então, se torne mais importante do que ela é apenas quando se trata de um objeto sem identificação e você apenas aprecia
e não sabe o que ele significa. Aconteceu uma inversão aqui, porque a imagem nunca foi considerada pela história como documento histórico. A fotografia era considerada como um objeto de adorno, como uma ilustração, entre aspas, ilustração ao texto. Então vinha o texto, Senhor da Verdade, e com algumas fotozinhas ilustrando. Sempre foi assim, até uns 30 anos atrás. Aconteceu o contrário, porque as novas gerações elas são absolutamente influenciadas e impressionadas pela imagem. Só que essa imagem pode estar mentindo. Você vê imagens nas redes sociais, aberrações, né, o tempo todo. E você vê também as imagens que são aproveitadas de agências de notícias e reproduzidas. Quer dizer, e as imagens do outro lado, vamos assim dizer. Aqui se mostra um lado da guerra. E as imagens do outro lado? Não, essas não se mostram. Só se mostra o meu lado. Compreende? Então, as imagens estão sempre sujeitas a ficções. A ficção é integrante da imagem, tanto do ponto de vista técnico quanto ideológico. E esse interesse direto pela imagem é porque a imagem domina a nossa civilização. Isso já há mais de 100 anos. Na verdade, quase que começou essa civilização da imagem nas últimas décadas do século XIX. Isso foi progredindo. Nós estamos num ponto em que a gente vive através da imagem. A pessoa não manda um recado para alguém, não telefona mais, ele manda uma foto. Então a foto é o que é suficiente. Quer dizer, já não existe mais, então a palavra começou a perder o valor.